o ponto 8 do nosso material didático, ainda na página 84 do livro de História da Igreja, é o Didaquê. Que ele é também um credo apostólico, só que ele recebeu um nome diferenciado porque ele é um credo apostólico mais detalhado, tá bom? E ele também é atribuído à data ali próximo do ano 80 da era cristã. O comentário diz: é um texto anônimo que se acredita ser uma produção de diversos autores. O termo grego didaquê se traduz por instrução ou ensino. É conhecido também como instrução dos 12 apóstolos. É sabido que ele foi muito utilizado pela igreja primitiva. O didaquê é formado de diversos conselhos para o cristão, tá bom? Ele é formado então de diversos conselhos. Você vai ver até conselhos aqui, vamos dizer, que parece um pouco com o texto de João, como eu falei em outros livros, né? Em outro capítulo. Veja então um comentário que ele faz que eu tirei como exemplo para vocês. Eu vou colocar essa obra também lá no grupo para vocês, a obra completa do Didaquê. São 13 páginas. E é bom vocês guardarem. Bom, um texto dele diz: o segundo mandamento da instrução é: não mate, não cometa adultério, não corrompa os jovens, não fornique, não roube, não pratique a magia nem a feitiçaria, não mate a criança no seio de sua mãe e nem depois que ela tenha nascido. Ou seja, interessante quando ele traz uma mensagem, né, contra o aborto também, né? Tá bom? Então, ele traz como um mandamento, diversos conselhos para as pessoas, né? Ele apresenta a fórmula do batismo na igreja primitiva. Então, como eu disse, eu li para vocês ali antes, que era um documento utilizado pela igreja primitiva. Diversas fontes citaram esse documento, né? E veja ele descrevendo então o batismo em água, né? Ele diz: quanto ao batismo, faça assim. Depois de ditas todas essas coisas, batize em água corrente, em nome do Pai e do Filho e do Espírito Santo. Se você não tiver água corrente, batize em outra água. Se não puder batizar com água fria, faça com água quente. Na falta de uma ou outra, derrame água 3 vezes sobre a cabeça, em nome do Pai e do Filho e do Espírito Santo. Antes de batizar, tanto aquele que batiza como batizando, bem como aqueles que puderem, devem observar o jejum. Você deve ordenar ao batizando um jejum de 1 ou 2 dias. Bom, esse daqui, como outros textos que nós vemos, todas as referências são sempre a adultos, né? Tá bom? Você não vai exigir jejum de criança. E outros textos vão dizer claramente, né, que a pessoa deve fazer confissão de fé. Tá bom? A pessoa deve fazer confissão de fé. O comentário prossegue. Ele, o Didaquê, também descreve como a igreja primitiva celebrava a Santa Ceia. Ele diz: celebre a Eucaristia assim. Diga primeiro sobre o cálice: nós te agradecemos, Pai nosso, por causa da santa vinha do teu servo Davi, que nos revelaste através do teu servo Jesus. A ti glória para sempre. Depois, diga sobre o pão partido: nós te agradecemos, Pai nosso, por causa da vida e do conhecimento que nos revelaste através do teu servo Jesus. A ti glória para sempre. Da mesma forma como este pão partido havia sido semeado sobre as colinas e depois foi recolhido para se tornar um, assim também seja reunida a tua igreja desde os confins da terra no teu reino, porque teu é o poder e a glória por Jesus Cristo para sempre. Que ninguém coma nem beba da Eucaristia, ou seja, do pão e do vinho, né, sem antes ter sido batizado em nome do Senhor. Pois sobre isso o Senhor disse: não deem as coisas santas aos cães.
Bom, então nesse ponto aqui ele falou sobre o batismo e sobre a Santa Ceia, né? Dois pontos importantes. No batismo, nós sabemos historicamente, principalmente em período de perseguição, em que teve momentos que a igreja ela não podia ir num rio para batizar. Então que eles batizavam ou nas catacumbas ou em outros lugares, lançando água sobre a cabeça, né? E esse texto tendo sido escrito no ano 80, eles já tinham vivido perseguição. Né? E talvez tivesse cristãos tendo problema em algumas regiões, algumas cidades que eles fossem mais fanáticos, talvez estivesse perseguindo os cristãos. Então, por esse motivo de perseguição, eles então teriam usado essa forma, né? Entendeu? Lançar água sobre a cabeça. Mas como a palavra batismo ela significa mergulho, então a igreja cristã ela batiza por mergulho e não por aspersão, né? Lançando água sobre a cabeça. E sobre a Santa Ceia, é interessante, né, falar que a igreja ela comia o pão e bebia o vinho. Por que isso é importante? Porque a Igreja Católica, mais à frente, ela vai dizer que, na verdade, a igreja só deve comer o pão, que a igreja não deve beber o vinho. E quando Jesus Cristo disse claramente, bebei dele todos, então a história também vai comprovar que, claro, a igreja sempre comeu o pão, sempre bebeu o vinho, porque é uma ordem na Bíblia. Né? As pessoas que seguem o catolicismo, eles estão enganados com essa doutrina. Né? Estão enganados com essa doutrina. O comentário prossegue. Este documento apresenta também a prática de se reunir aos domingos para cultuar o Senhor. Ele diz, reúna-se no dia do Senhor, né? Dia do Senhor, domingo significa dia do Senhor, né? Para partir o pão e agradecer após ter confessado seus pecados, para que o sacrifício seja puro. Bom, essa parte aqui do domingo, eu sempre digo o seguinte, nós não guardamos o domingo, nós guardamos 7 dias da semana. A igreja primitiva, mesmo no Atos dos Apóstolos, nós encontramos ela se reunindo no primeiro dia da semana, porque, claro, a ressurreição de Jesus foi marcante para a igreja, tá bom? Então, eles marcaram o dia, o primeiro dia da semana para se reunir, porque era, vamos dizer, o dia da ressurreição de Jesus, profeticamente, tinha que ser no domingo. Mas como existe a seita dos adventistas do sétimo dia, né, que querem argumentar que a igreja ela guardava o sábado, não existe, irmãos, na história da igreja, você pode procurar, você não vai achar na história da igreja que a igreja guardava o sábado. Agora, se tivesse também, né, aqui estão falando que se reunia ao domingo, se tivesse alguém também, como eu acredito que seria natural, alguns cristãos, porque alguns judeus, principalmente, eles provavelmente continuaram se reunindo no sábado, né, porque era um dia especial para eles, onde eles então envolviam o culto do judaísmo e do cristianismo. Mas também o que nós vemos no livro de Atos é que aqueles judeus, aqueles primeiros judeus, eles se reuniam então no domingo, quando estavam falando de cristianismo. Então talvez eles tenham usado o sábado para, de alguma maneira, ir no templo, fazer orações, tá bom? E no domingo eles se reuniam com os irmãos. Bom, o comentário prossegue. O didaquê foi amplamente usado na igreja primitiva, mas foi contado entre os chamados escritos antilegômenos, termo este que significa escritos sob disputa. Era utilizado para todos os escritos que os cristãos dos 3 primeiros séculos discutiam ou disputavam, né, se faziam ou não parte das escrituras inspiradas. Observe, irmãos, na história da igreja também uma questão que nós vemos é que as igrejas elas vão opinando sobre essas obras.
Nós não temos nenhum escrito, por exemplo, que o apóstolo João, antes de morrer, Deus mostrou a ele, esses são os livros inspirados. Nós não temos isso. A partir da morte de João, nós veremos, já no segundo século, documentos falando desses livros e apresentando listas que são listas muito parecidas com a lista que nós temos hoje nas mãos, tá bom? Aí eu coloquei aí mais alguns documentos que eles botam nessa lista dos chamado Antilegomena. Tá bom? Ele diz, essa lista, além do Didaquê, eram a Epístola de Tiago, tinha alguns que questionavam, a Epístola de Judas, a segunda Epístola de Pedro, a segunda e terceira Epístola de João, o Apocalipse, o Evangelho dos Hebreus, os Atos de Paulo, o Pastor de Hermas, o Apocalipse de Pedro e a Epístola de Barnabé, que eu já comentei com vocês em outro ponto também. Tá bom? Então, o Didaquê, ele assim, não tem questões assim, complexas doutrinárias, que são mais conselhos. Tá bom? Eu vou colocar ele também lá no grupo, né, de Zap, para vocês poderem acompanhar.